Olá pessoal, meu nome é Sandro Neto e eu vim falar sobre como o câncer se desenvolve e também como o câncer se desenvolveu na história da Terra, na história geológica da Terra. Então vamos lá. Primeiro, avaliando o câncer, que é a multiplicação descontrolada da célula, essa multiplicação descontrolada se dá pela junção de pelo menos três aspectos, que seria o aspecto metabólico da célula, que tem a ver muito com a alimentação, com o ambiente. Esse metabolismo também tem a ver com as mutações que a célula vem sofrendo na herança genética. Eu vou citar embaixo aí bastante entropia genética, que o Dr. J.C. Sanford, que é o inventor da técnica Genigan de melhoramento genético, defendeu no livro Entropia Genética, que existe uma tendência na humanidade de ir acumulando defeito genético nas próximas gerações, que nós temos, em média, um acúmulo de 100 defeitos genéticos a mais na geração seguinte. E vai aumentando a frequência de alelos deletérios nos cruzamentos posteriores, no crossover. Muito bem, e quando você tem aumento de frequência de genes deletérios, você tem também o aumento de produção de proteínas com defeito, de enzimas com defeito. Então, isso vai afetar no metabólico da célula, ou seja, uma coisa vai ligar a outra para poder gerar o câncer. Por exemplo, nós temos em torno de 30 mil a 33 mil genes e cada gene pode produzir várias proteínas. Quem descobriu isso foi Gerald Crabtree em 1982. E por isso a gente tem em torno de 90 mil proteínas. Agora, se aquela parte genética produziu uma proteína meia boca ou com defeito e ela não vai exercer sua função correta no metabolismo da célula, o que vai acontecer? Vai gerar doença, né? Pode gerar também câncer. Um exemplo ligado a câncer, por exemplo, estaria a parte genética que produz a proteína P53, que é uma proteína reparadora do código genético. Deu defeito ali, a probabilidade é altíssima da pessoa desenvolver o câncer, porque a proteína P53 não executou bem o reparo genético. Ela tem essa função de reparar, porque a polimerase 1 produz rapidamente, depois tem a polimerase 2, 3, que vão corrigindo. E por último, quando tem correções a ser feitas, se aciona a P53, P17, P24, que são proteínas de reparo genético. Lembrando que o reparo genético sempre ocorre principalmente no sono profundo, por isso é bom evitar o estresse, dormir na hora certa e dormir profundamente. Por isso que a felicidade, a alegria, né, ela gera reparo, diminui o envelhecimento e também combate as possibilidades de surgimento de câncer. Muito bem, uma vez um amigo meu estava com câncer, eu falei, dorme profundamente, coloca protetor de ouvido. No outro dia ele falou, André, que coisa esquisita, eu dormi bem, segui seus conselhos, comi bastante alho, que é anti-inflamatório, e o câncer diminuiu, assim, da noite para o dia, né? Então pode acontecer isso mesmo, né? Bom, então os aspectos mutacionais, eles geram problemas metabólicos que podem gerar. Outro exemplo que eu vou dar, a conitase, é uma enzima que participa do ciclo de Krebs, segunda etapa. E se ela não estiver funcionando bem, o ciclo de Krebs para. E aí a célula, para sobreviver, tem que ir para uma via alternativa ácida. Dali para lá já é um iniciozinho para poder virar câncer, né? Então são detalhes importantes no estudo, né? Existem mais de 7 mil mutações que podem estar ligadas a câncer. A gente tem confirmado aí na literatura científica que
A entropia genética é um fato. Tem um estudo agora, vou ver se eu boto o link abaixo. A humanidade inteira perdeu em saúde 11%. Por mais que tenha aumentado às vezes o tempo de vida, mas tem arrastado mais doenças. Às vezes a medicina ajuda a pessoa a viver mais, mas não impede que a qualidade de vida dela seja pior. E a medicina e a ciência atual está cada vez mais dependente, isso não sou eu que falo, grandes cientistas têm falado isso, que a medicina está cada vez mais dependente da medicina gênica, aquela que pega um vírus de gripe, insere lá uma sequência desejada para haver uma correção nas células através do vetor viral, por exemplo, né? E por isso a gente tem planos aí de montar um laboratório ligado a isso, né? A vírus oncolítico. Muito bem. E o aspecto imunológico que eu não falei é a última chance da gente para o câncer não se desenvolver. O sistema de defesa nosso, que é dividido em sistema inato e sistema mais específico, que vai atacar bactérias, eumintos, parasitas e coisas de fora e coisas de dentro, que seriam células defeituosas ou células infectadas por vírus. Aí vai atuar as células NK, que é a natural killer, né? É chamada patrulheira do sistema imunológico, e a célula CD8+, também, é uma célula que recebe um endereço específico para poder fazer o ataque à célula cancerosa, né? Então, esse aspecto imunológico tem que estar funcionando muito bem. E o que incentiva esses ataques, essas direções de ataques, são as interleucinas, né? Interleucinas IL. Aí tem L1, L2, 3, 4, 20, tem muitas interleucinas. Essas interleucinas, a L15, por exemplo, vai estimular o NK, né? Aí tem L4, L6, e aí vai. Cada uma tem uma função diferente. O problema do sistema imunológico, no trabalho que a gente está publicando agora, é quando você tem comorbidades onde uma interleucina está incentivando uma coisa, um ataque a um euminto, por exemplo, um parasita, um verme, ao mesmo tempo ela está inibindo um ataque ao câncer, é chamado TH2, na transformação lá na orquestração do ataque. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver comorbidade no organismo, o sistema imunológico vai ter tanto estímulo que ele não vai saber o que fazer. Vai estar inibindo uma coisa que está precisando, vai ter que deixar para depois, e aí vira uma confusão. Por isso que eu defendo, nesse último trabalho, 11 Passos de Cura do Câncer, que as comorbidades sejam eliminadas antes do tratamento oncológico. Então, por exemplo, verminoses, problema da microbiota intestinal, problemas ligados à especificidade de ataque imunológico, o uso do colostro e desintoxicação, ou seja, tem muitos aspectos que devem ser eliminados para que se elimine inclusive algumas possíveis causas daquele câncer. Eliminando eles, você pode fazer uma abordagem mais específica ao câncer, sem que o seu sistema imunológico esteja com muitas sinalizações, uma atrapalhando a outra. Inclusive, fazer cirurgia é um perigo, né? Porque depois das cirurgias, as células NK ficam muito fracas e o câncer aumenta. Então, o médico, o oncologista, ou quem for fazer cirurgia de qualquer coisa, tem que atentar para esse problema. As NK vão ficar fracas, as NK ficando fracas, o câncer aumenta. Tiraram o NK de ratinho e o câncer aumentou. Agora vamos pular para a parte como é que surgiu o câncer
na história do planeta. Aí eu separei 4 itens: crateras, plasmas e mutações e tal. A gente vai explicar abaixo aí. Vamos lá. O início do câncer no planeta, na minha opinião, tem como início da frequência de alelos deletérios, que, segundo uma publicação da Nature, começou a ocorrer acúmulo de mutações deletérias na humanidade entre 5 a 10 mil anos atrás, que é uma data até bíblica, né, que está 6 mil por ali. O Dr. Geraldo Cabuti fala disso também, o Dr. Sanford também, lembrando que o Sanford era ateu, era darwinista, né, e ele se tornou criacionista terra jovem. E ele publicou junto com Balgard que o DNA tem vida média pequena, que não sobreviveria milhões de anos. Está publicado isso aí. Quem quiser refutar, vai lá na revista que houve a publicação. Eu boto o link aí abaixo. Então, nós temos 5 a 10 mil anos atrás essa publicação da Nature. Essa aqui, ó, uma senhora publicação citada mais de 3 mil vezes, né? Que análise de 6.515 exons, que revela a origem recente da maioria da frequência de genes deletérios na codificação de proteínas humanas, né? Então vai falar que aqui, né, considerados tenham surgido nos últimos 5.000 a 10 mil anos. Bom, agora vamos... Por que teve esse início de frequência de alelos deletérios? Bom, caminha comigo aqui para a gente entender essa situação. Essas mutações há 5 a 10 mil anos atrás começaram a acontecer. Houve uma queda de tamanho gigantesca entre os fósseis e nós. Você pega a maioria dos fósseis, eles eram gigantes, exceto os fósseis vivos, que mais ou menos continuaram do mesmo tamanho. Alguns, outros só diminuíram de tamanho também. O jacaré era gigante, hoje tem o jacaré maior que tem hoje, cabia na ponta da boca do outro, né? Então, papagaio de 1 metro de altura, preguiças de 6 metros de altura, Peter Lund achou, o pai da paleontologia brasileira, né? Então você tem também uma queda também de longevidade, porque um lagarto cresce tanto quanto vive. Então, para eu ter um lagarto gigante, como eu tenho nos fósseis, em diversos casos, eu teria de ter um ambiente na Terra muito melhor. Percebam como as coisas estão se harmonizando? Início dos genes deletérios, queda de tamanho entre os fósseis e hoje longevidade. Então agora vamos mostrar a questão das crateras e do plasma. Aqui no México você tem a península de Yucatán. Eles falam que a queda do bólido do cratê foi aqui, e aqui é uma bola ao redor de sedimentação, erosão que foi gerada pela queda desse grande bólido na Terra, formando essa bola aí no sul dos Estados Unidos, ali Flórida e México. Quando cai um bólido, você tem um efeito que a gente ligou com o que se observa nas tokamaks. Tokamak é uma máquina de fusão nuclear. Como é que funciona as tokamak? Elas querem imitar a energia do Sol. Bom, para você fazer esse amarelinho aqui é um plasma, tá? Plasma, que são elétrons acelerados, partículas aceleradas. Esse plasma ele é formado por altíssima amperagem.
mais de 100, 200 amperes, vai formar esse plasma aí. Ele é controlado por ímãs, né? Uma vez que o elétron é negativo, então dá para você controlar o caminho dele através de ímãs. E quanto maior a temperatura desse plasma, mais veloz ele é. Gerando o quê? Aqui você tem o núcleo do átomo, e aqui os elétrons passeando nas suas órbitas. Quanto maior a temperatura no plasma, mais veloz o plasma vai se tornando. O plasma já é uma velocidade gigantesca de elétrons. Mas se eu aumento ainda mais temperatura, eu estou aumentando ainda mais a velocidade. Aí essa velocidade vai aumentando ainda mais. Se eu acrescento outros aceleradores de partículas, como o ciclotrão, onde se acrescenta som, aí a velocidade aumenta mais ainda, a ponto de escapar numa tangente, né? E se eu aumento outros efeitos aceleradores de partículas, mais ainda, quanto mais eu aumento a velocidade dos elétrons, mais eu posso atingir o núcleo e arrancar nêutrons e prótons do núcleo. Isso eu perguntei para um cientista especialista em plasma, perguntando para ele se um plasma muito forte poderia arrancar nêutrons e núcleo, acelerando o decaimento radioativo e até transformando elementos estáveis em instáveis. Ele disse sim, pode. Apesar que no dia eu perguntei só de elementos, só de arrancar nêutrons, né? Depois eu vi outros estudiosos afirmando que pode ser formado elementos instáveis a partir de estáveis por meio de eventos aceleradores de partículas. Muito bem. Então, nós temos aí um modelo de aceleração de partículas. Por que eu estou falando isso no contexto do Yucatán? Porque quando cai, para eu ter alta amperagem, eu tenho que ter diferencial de carga. Se na queda de um bólido, eu tenho diferencial de carga? Sim, mais menos. O diferencial de cargas gerado pela vibração, pela queda, pelo atrito, ele me dá alta amperagem. Me dando alta amperagem, eu tenho um efeito plasma. O efeito plasma acelerou as partículas das rochas, onde caiu por volta os efeitos que ele gerou naquela região, mais o som da queda, mais o efeito piezoelétrico e mais a temperatura imediata da queda. Ou seja, eu tenho aí no mínimo 4 aceleradores de elétrons. Eu tenho então a possibilidade ou a certeza de que foi feita a aceleração de decaimento radioativo por meio desse raciocínio. Porque toda causa tem um efeito. O efeito da queda de um bólido tem todos esses elementos aceleradores de partículas aqui. Bom, com isso eu explico isso aqui, ó, que 5.000 a 10.000 anos atrás iniciou a frequência de alelos deletérios, ou seja, há muita radiação no planeta, gerou descendentes com frequência de genes mutados. E aí o que acontece? Gerando isso, eu tenho a queda de tamanho e de longevidade. É o que você vai ver também no registro fóssil, a queda de tamanho, de longevidade e o aumento de frequência de alelos deletérios. Inclusive, se você não tem uma aceleração a partir, por exemplo, vamos colocar aqui de 5.000 anos antes de Cristo, um pico, né, de aceleração de defeitos genéticos aqui, eu mato todo mundo, nós não existiríamos. Por quê? Porque se você observar que os defeitos genéticos que trazemos hoje, acumulados há pouco tempo atrás, se eu tenho altas taxas,
eu consigo, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou fazer um gráfico, tá? Para explicar o que eu vou falar aqui. Então tá aqui o gráfico, vou colocar aqui 5.000 anos, tá? Vou fazer isso aqui. E aqui 200.000 anos atrás. E nós estamos aqui, né, no ano 2019. Você pega toda a população da Terra, certo? E tá aqui, nós temos tantas mutações deletérias para compartilhar nas populações. No ano 1000, nós tínhamos quase o mesmo tanto, no ano 5000 a.C., quase o mesmo tanto, e até chegar em 200.000 anos antes de Cristo, vamos supor. Aqui nessa época, que é a fundação das etnias, onde tinha muito, entre 5 a 10.000 anos, onde tinha Denisovans, Neandertais, que sofriam de muito estresse endogâmico, casamentos consanguíneos. Se eu tivesse essas mutações que eu tenho hoje aqui nessa época, eu mataria todo mundo, ninguém sobreviveria. Para eles terem sobrevivido ao estresse endogâmico que eles tiveram, eu teria que ter altíssimas taxas mutacionais acontecendo, tá? Altíssimas taxas mutacionais, e essas taxas ir diminuindo até eu chegar aqui e eu não ter muita frequência aqui. Porque se eu tiver muita frequência aqui sob estresse endogâmico, mato todo mundo. Não sei se eu me fiz mais entendido, mas é mais ou menos isso que eu quis expressar aí para vocês dentro desse sentido. Tá? Então, o J.C. Sanford também publicou, junto com Paul Gardner, que é um geofísico, que a vida do DNA é pequena, ele não suportaria milhões de anos. Tem uma publicação deles aí, só que eu já falei isso aqui. Bom, temos crateras, plasmas, muitas mutações e início do câncer. Meu filho Lutero chegou a falar para mim assim: pai, se a idade das rochas está ligada ao tamanho, ao efeito, ao impacto acelerador de partículas, então, quanto maior o diâmetro da cratera, do bólido, vai ter maiores idades. Aí nós fomos pesquisar 200 crateras, colocamos na planilha do Excel, e deu isso aqui, ó, uma linha de tendência, mostrando quanto maior o bólido, maior chance ele tem de ter idades maiores, né? Então, há uma certa linha de tendência. Fez porque às vezes o bólido também caiu num lugar que já estava macio, gerando menor impacto, né? Bom, e nós temos assumido pela geologia que no início dos 4,5 bilhões de anos houve chuva de asteroides, no Permiano houve chuva de asteroides, ou seja, não foi só o Yucatán que caiu, tem um monte de asteroides que caíram na Terra, né? A gente tem catalogado 200, site russo tem 2.000, né? Mas a gente tem catalogado na Terra 200. Bom, baseado nesse estudo, o que a gente questiona? Primeiro, que a gente não pode afirmar que temos 4,5 bilhão de anos na Terra. Muito menos que as bactérias, a vida surgiu há 3,5 bilhão de anos, porque a bactéria penetra terrenos profundos. Aí a rocha de lá, que pode ter sido alterada por um plasma, só que a bactéria está lá no fundão, vai ter essa idade, também acho isso bastante inadequado se afirmar. Bom, e em relação à idade do universo? A idade do universo, eles falam que houve uma constância da luz para chegar até aqui. Só que estudos recentes demonstraram que o universo quase todo foi formado em 3,27 minutos.
Quase tudo que existe no universo de matéria aconteceu em 3 minutos. E as massas do universo tiveram que ter sido distribuídas, porque massas maiores atraem o corpo ao lado, e tudo entraria em colapso se não houvesse um mapa distributivo dessas massas no universo. Quem fala isso é o Moura, os astrofísicos, o presidente da Sociedade de Astronomia também, quando eu tive aula com ele, me falou. Ou seja, nós temos distribuição, planejamento das massas do universo, e nós não podemos também afirmar que, baseado na constância da velocidade da luz e observando a distância das constelações, e a gente teria também 15, 18 bilhões de anos. Por quê? Porque se em 3 minutos isso aqui foi formado, quase todo o universo, então essas partículas subatômicas poderiam estar carregando luz, até porque luz também é uma partícula eletromagnética. Então, também não se pode afirmar que o universo tenha bilhões de anos, como se afirma. Bom, o que mais? Os organismos fósseis surgem todos prontos. Isso quer dizer o quê? Que nada evoluiu para se tornar aquilo, mas que as coisas simplesmente aconteceram, surgiram. Então, eles chamam de explosão do Cambriano, né? Não tinha quase nada de fóssil, de repente, pum! Né? Esses fósseis estão sob um padrão de 71% de repetição morfológica. Simpson, em 1944, publicou uma meta-análise de 58 estudos mostrando isso. Depois Gold publicou também, e Bento, em 2009, e se consagrou esse 71%, que é um padrão de repetição de formas no mundo paleontológico, nas amostragens fósseis. E eu publiquei um artigo, em 2017, sobre esse assunto, paradoxo da estase morfológica. O que quer dizer 71% de repetição morfológica? Quer dizer que para eu poder ter a repetição morfológica das espécies, uma vez que as espécies sofrem com o ambiente muita modificação, são muito plásticas, né, ou no linguajar darwinista, são muito evolutivas, elas são fáceis de ser transformadas com o ambiente. Logo, para eu ter repetição de formas, tendo em vista que as espécies são mutantes, né, mudam muito, eu teria de ter um sepultamento de população, de várias populações, para chegar a esse padrão de 71% de repetição morfológica, que é chamada na literatura de paradoxo da estase morfológica. Vocês vão ver aí mais de 1000 artigos científicos tentando justificar o porquê que está havendo estase morfológica. Cada um condena o outro argumento como insuficiente. Eu falo para o pessoal, gente, chega, para. A repetição morfológica é prova contundente de sepultamento de todas as populações. Logo, as camadas geológicas que existem, elas têm alta ligação com a queda de bólidos, com grandes catástrofes ocorridas na Terra. Um bólido vai formar um monte de camada, um bólido grande igual esse aqui, que fez aqui o sul aqui, ele gerou sedimentação, tsunamis, marés de sedimentos, tudo quanto é canto do mundo, né? Outros bólidos maiores que o Chicxulub também revelam, né, que gerou vibração no planeta a tal monta que
varreu os continentes aí, as águas dos mares, varreu os continentes na ida, na volta, e trouxe sedimento. Porque você vai ver muito peixe marinho, 700, 1000 quilômetros, continente adentro, né? Você vai ver um monte de aspectos aí. Bom, tem muita coisa a se falar, porque tem publicações que falam que o Chicxulub impactou aqui e lá do outro lado, na Índia, gerou o Deccan, que é uma das maiores, se não a maior formação vulcânica do planeta, né? Não sei se a formação Paraná é maior, também é grande pra caramba. Coisa que não acontece mais, muita catástrofe no mundo. Então a gente junta as coisas, olha só. Você tem o início de defeitos genéticos, você tem queda de tamanho, de longevidade, mutações mudando o ambiente há pouco tempo atrás, ou seja, tudo isso está muito ligado ao modelo de história curta da Terra. E por que é curto? Cada data aí dos 5 a 10 mil publicados na Nature, não só por ela, mas eu cataloguei 73 perspectivas datacionais que combinam com o tempo curto, né? Vou dar um argumento aqui só para não ficar vazio. Você tem o carbono 14, que ele tem uma meia-vida muito curta, de 5.730 anos, e, portanto, no material você não deveria ter quantidade nenhuma de carbono 14, material acima de 250 mil anos. Quase nenhuma. Por quê? Porque se em 5 mil anos cai a metade, né? Aí metade da metade em 11 mil anos, metade da metade da metade em 11 mais 5, 16 mil anos. Aí vai só um pedacinho aqui, quer dizer, vai ter uma quantidade ínfima em 100 mil anos, 200 mil anos. Então não é para ter quantidade alguma de carbono 14 a mais de 250 mil anos, o pessoal fala. Mas nem a máquina ia detectar, né? Mas aí o que o John Baumgartner fez? Esse cara aqui, ó, o Baumgartner. Esse cara, geofísico, pegou diamantes, que são incontamináveis, inclusive, testou e deu carbono 14, incrustado em rocha de 500 milhões de anos, 300 milhões de anos, deu carbono 14, mostrando que as rochas eram jovens. Esse é um argumento, mas tem muito mais, gente, tem muito mais. Outro argumento bem simples aqui é pedras angulares, né? Não sei se alguém já usou esse argumento, mas eu estou usando aqui. Você tem pedras angulares, elas têm a tendência de ser desbastadas nas pontas. E você tem trilhões de rochas que ainda estão com seu ângulo bonitinho lá. Essas trilhões de rochas surgiram tem pouco tempo. Senão alguém ia ter que rachar elas ali recentemente para estar com um ângulo ali ainda, né? E se estão debaixo da terra, ninguém foi lá fazer isso. Ou algum evento foi lá fazer isso, sei lá. Quer dizer, tem que inventar muita historinha, muito pretexto, muita justificativa, trilhões de justificativa para explicar essas pedras angulares. Outro argumento que eu uso é o Itararé. Itararé, como eu não falo bem, deixa eu escrever aqui. Escrevo pior ainda. Itararé. No linguajar, eu acho que tupi quer dizer água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é que o Itararé ajuda a gente na ideia de que houve uma catástrofe recentemente aqui? Você tem aqui uma rocha reta, e aqui você tem uma cachoeira forte. Você vai ver que nas laterais é tudo igual. Se tivesse muito tempo, ia ter uma canaleta, entende? A água mole em pedra dura ia furar, ia fazer uma canaleta na rocha. Mas está tudo igual.
Ou seja, é outra evidência também de que essas trilhões de rochas que estão debaixo da cachoeira, recebendo impactos fortes, também tem pouco tempo. Muito bem. Por último, cito aqui, em relação ao câncer e as doenças que estão aumentando muito na população, só diabetes, você tem aí um aumento de mais de 100 milhões em 5 anos. Eu vi os números do aumento de diabetes, eu fiquei assustado. E muito é pelo estilo de vida sedentário e a disponibilidade de carboidratos, sim, mas 25% já é assumido como sendo genético. Se teve diabetes, é capaz do seu filho também ter, e aí vai. É um sistema até de defesa contra muita coisa do ambiente, muito açúcar no ambiente, né? Bom, e aí o que acontece? Uma das coisas que mais é afetada no ser humano é o sistema neurológico. O Dr. Gerald Cabretry publicou em 2010, Frágil Intelecto. Esse mesmo homem que descobriu que um gene produz mais de uma proteína em 1982. Ele publicou Frágil Intelecto. Para mim é uma grande injustiça esse cara não ter ganhado o prêmio Nobel, porque as descobertas dele são muito relevantes. Agora ele não vai ganhar mesmo, porque ele publicou Frágil Intelecto, mostrando que o cérebro humano é muito frágil, né? E uma mutação prejudica em média 120 relações neurais. Isso é muito, gente. Então por isso que as doenças neurológicas, principalmente, estão aumentando muito. Eu vi o Marcos Mion, né, que tem um filho autista, comentando sobre o aumento do autismo nas populações, o aumento da depressão, o aumento de TDAH, né? Pessoas com TDAH, com autismo e com diversos desvios psicológicos, uma angústia muito grande. Por falar em depressão, para terminar, eu queria citar com vocês uma coisa muito importante sobre depressão. Talvez seja a coisa mais importante desse vídeo. É que Jesus falou que nos últimos dias haveria um tempo de angústia, qual nunca houve nem nunca mais haverá, e que se esses dias não fossem diminuídos, antecipados, nenhuma carne se salvaria. Então, quando você tem muita frequência de alelos deletérios numa população pequena, de macaco, de bicho, eles começam a ficar doentes e morrem. Se tiver endogamia, por isso que cachorro de raça que fica cruzando só com os da mesma raça, eles são muito frágeis, né? Qualquer coisa que come errado já está passando mal. E também pessoas, igual os japoneses, eles falam que a população japonesa ia cair em extinção se não cruzasse, não miscigenasse com outras etnias. Ficar isolado naquelas ilhas lá é um problema genético de aumento de frequência dos alelos que ocorrerem naquela população ali. E quando você tem uma maior heterozigosidade, aí você tem uma diminuição de alelos deletérios. Então, a depressão e os problemas neurológicos, segundo o Cabretry, são os mais afetados. E Jesus fala do tempo de angústia. Então, meus queridos, o tempo de angústia já está acontecendo. O século passado, é chamado a doença do século, foi depressão, do século passado. E só está aumentando os problemas psiquiátricos. Além do câncer, está aumentando pra caramba, do diabetes, ou seja, nós estamos próximos ao fim do mundo, ao apocalipse, tá? A medicina vai segurar os pratos aí com a medicina gênica, nós precisamos melhorar a inovação tecnológica para aguentar
o tranco que vai ser esses últimos dias, esses últimos anos. Então, nós precisamos investir em inovação tecnológica, melhorar a nossa saúde, porque a tendência natural é de mal a pior. Teologicamente, cientificamente, racionalmente, do jeito que você quiser. Isso é fato. Isso é ciência e fato. E é religião também. Não tem problema ser, porque ciência não tem preconceito de nada. Ciência trabalha com os dados, e os dados estão confirmando alguma coisa bíblica ou religiosa, ótimo, né? O amor faz bem para a saúde. Ciência descobriu isso, confirmou o evangelho, não tem problema nenhum. Ciência não tem que ter preconceito. O Estado é laico, ele não é anticlerical. A Revolução Inglesa, alemã foi muito boa, foi equilibrada. Na Revolução Francesa foi um ódio à religião que fez montulhos de mortos, matar padres, freiras. Foi uma verdadeira matança, foi um desvario total. Foi um momento dos mais tristes da humanidade, segundo Victor Hugo, Os Miseráveis. Então, meus queridos, estamos próximos ao fim. A depressão e a entropia genética está nos atacando. Viemos de um paraíso, devido ao planeta ter animais grandões, devia ser muito mais adequado à vida, né? Houve muitas radiações para ter início dessas altíssimas taxas de mutação, fazendo cair o tamanho e a longevidade vertiginosamente. Ou seja, o DNA, que tem tendência de acumular defeitos, não tinha defeitos. Saímos do paraíso e estamos próximos ao apocalipse. Ou seja, vamos desapegar de dinheiro, vamos investir em amor ao próximo, em ciência, em bondade, em hospital, porque o bicho está pegando. Então hoje é o dia da gente pensar nesse assunto aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Quora, ou embaixo aí nos comentários do YouTube. Dá um joinha, inscreva no nosso canal, a gente vai mandar mais novidade aí. Obrigado, um grande abraço.